Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meninas lindas. Daí, sextou, aqui em Curitiba tá chovendo, sabe aquela chuvinha assim gostosa que dá vontade de ficar na cama dormindo? Mas não tá frio não, mas tá chovendo. Bom dia, Pati, tudo bem? Seja bem-vinda, outra madrugueira aí que já acordou. E sextou hoje, meninas, sextou. Então, eu tava falando que aqui em Curitiba tá chovendo e vamos lá, né? Vamos curtir essa sexta-feira com chuva. O dia é a gente que faz. Então, se é a gente que faz, então não importa, tá frio, tá chovendo, tá nevando, o que tiver acontecendo, né? Tudo depende de você. E aí, o que a gente vai conversar hoje? Vamos pensar. Tava pensando assim, sabe que uma coisa assim que incomoda muito nós mulheres na menopausa. E não só nós mulheres na menopausa, mas é uma queixa assim que eu recebo muito no consultório. Eu acho que todos nós já passamos, é aquela sensação de estufamento, sabe quando a gente come e daí fica estufada, come, dá gases, aquela sensação de alimento parado, aquela sensação que comeu um boi e daí fica com muitos gases e o estômago assim dilatado, assim estufado, aquela sensação ruim. Então, isso é uma coisa que pega muito a gente. E o que a gente percebe? Que na menopausa, essa sensação de estufamento, ela piora. E é uma coisa muito normal, assim, de todo mundo ter passado por isso, ou estar com esse estufamento, né? Então, vamos conversar sobre isso, vamos dar algumas dicas de como a gente pode melhorar esse estufamento, essa sensação de empachamento que dá. A gente sabe, assim, ó, meninas, que esse estufamento aí, ele acomete em torno de uma a cada 5 pessoas vão ter essa distensão abdominal. E normalmente essa dificuldade se dá essa coisa de sentir assim, com aquela barriga literalmente inchada. Parece que tudo parou ali, a sensação é muito ruim, a gente se sente gorda, né? Se sente com aquele barrigão. E com a medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai entrando na menopausa. Existe dentro do nosso estômago enzimas que fazem essa quebra dos alimentos que a gente come, né? Então tem o ácido clorídrico. Vocês sabiam que não existe nada mais ácido que o nosso estômago? O nosso estômago ele precisa ser ácido. Para quê? Justamente para digerir o alimento que a gente come, para matar bactérias, vermes, tudo que entra aqui é como se fosse uma barreira no estômago. Então, entrou aqui, mata, né? Ele não deixa passar coisas que não deve passar. Então, a nossa máquina, eu sempre falo que a nossa máquina ela é muito maravilhosa, né? Ela nos protege, ela tem mecanismos de proteção. Aí, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo uma diminuição do ácido clorídrico e das enzimas que quebram o alimento que a gente está comendo. E aí, com essa diminuição, e essa diminuição pode estar acontecendo assim por várias coisas, eu vou deixando a porta aberta. É como se o corpo ele perdesse os soldados da entrada. E aí os bandidos vão entrando. Então, digamos assim, eu ingeri um parasita, por exemplo, não tem ali substância suficiente para matar.
eu inalei uma bactéria, né? Então entra. Então é como se a porta estivesse descancarada. Começa a entrar e aí a gente começa a ficar doente, né? Começa a aparecer as coisas. E existe várias coisas que têm uma característica de estufar, de dar esse destendimento. Vários hábitos. Então vamos imaginar assim, ó. As enzimas caíram, ácido clorídrico diminuiu, aí começa a entrar coisas e entrar, né? Ter a passagem livre, assim como começa a entrar coisas e não ter a destruição, a quebra. Por exemplo, vamos pensar assim, comi uma carne. A carne ela é mais indigesta. Ela pode parar ali, ficar mais tempo no estômago, fermentando. Por quê? Porque a quantidade de ácido clorídrico que tem ali é muito pouco para digerir. Então, ela vai ficar um pouquinho mais de tempo ali e isso vai provocar gases. E a gente tem também, meninas, vários alimentos. Então, o que eu sempre tô falando aqui? Que é importante a gente se conhecer o nosso corpo para saber o que é legal para minha máquina e o que não é legal para minha máquina. Por quê? Porque muitas vezes o que pode ser mal para mim pode não ser para outra pessoa e vice-versa. Então é sempre bom a gente conhecer, nossa, eu como tal alimento e eu percebo que depois que eu comi aquele alimento, eu fiquei estufada, não caiu bem, né? Então esse conhecimento é importante a gente começar a observar no nosso corpo, porque aí você vai vendo e tirando aquele alimento. E existem vários alimentos que têm essa característica de fazer esse estufamento. E quando se eu estou nesse processo de estufamento, eu tenho que tirar, né? Então, por exemplo, o que a gente tem essa característica de que estufa mais? Leites e derivados. O leite derivado, ele é considerado um alimento mais inflamatório para o nosso corpo. E quando a pessoa é intolerante à proteína do leite, ela chega ali e não tem matéria, não tem enzima para quebrar, então ela fica mais tempo ali fermentando, assim como o glúten. Então pessoas intolerantes ao glúten vai ter essa característica, então vai comer um pão francês, o barrigão vem, aumenta, então vai ficar essa coisa assim de estufamento. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esses alimentos por um período e aí melhorar com enzima, com várias coisas para dar suporte para a máquina melhorar. E se eu sou intolerante, aí eu coloco alimento e já percebo que voltou aquele estufamento de novo. E muitas vezes pessoas não conseguem voltar a comer, porque tira, melhora, coloca, piora. E a gente tem também os alimentos com uma característica fermentada, que fazem essa fermentação maior. Então, por exemplo, açúcar, ele faz essa fermentação. Adoçantes à base de xilitol. Então, por exemplo, tem pessoas que usam o xilitol. O xilitol, ele não é um adoçante ruim, mas ele tem essa característica de estufamento. Então, parece que a gente vira uma bexiga, né? Fica voando. Então, a gente dá muitos gases, muito estufamento. Tem pessoas que têm hábito de tomar água com gás também, refrigerantes também. É aquilo que eu falo, não é todo mundo que vai sentir, mas existem alguns alimentos que têm essa característica e que fazem esse estufamento aí. Por exemplo, álcool, né, em geral, por exemplo, cerveja, vinho, tudo isso fermenta, o açúcar fermenta. E sabe uma coisa que às vezes está muito ligado com esse estufamento? É a má mastigação. Eu tô estressada, eu como rápido
comendo, eu não engulo a comida, eu não mastigo, aí chega no estômago pedaços mais intactos ali. E aí já tem aquela diminuição das enzimas, né? Então fica ali aquela comida, fica ali por muito mais tempo. E o fato dele ficar por muito mais tempo, ele vai fermentando e daí vai provocando gases, estufamento. E aí nós temos também, vamos imaginar assim, ó, sabe algumas misturas de alimento que também vão provocar. Então, por exemplo, no domingo, isso é muito comum, no domingo é feito aquele churrasco, né? E aí, bom dia, riso noide. Ai, Jesus, eu não tô enxergando aqui. Risoneide. Bom dia. Seja bem-vinda. Nós estamos falando de estufamento, de digestão, aquela coisa que quando a gente come, fica tudo estufado, aquele barrigão. E o que a gente pode estar fazendo? O que causa e o que a gente pode estar fazendo no dia a dia para melhorar? Seja bem-vinda. Então, assim, sabe aquele churrasco de domingo? A gente come lá a carne, aí a gente come a maionese e a cerveja, né? Então pronto, né? Virou uma bexiga completa, né? Porque são a batata fermentada, a carne fica mais tempo ali e daí joga a cerveja, que tem lúpulo, que tem características fermentativas também, então a gente fica estufada, parece que para tudo, né? Essa mistura do carboidrato com a proteína, né? Então fazem essa coisa de a gente ficar estufado. Outra coisa, por exemplo, tomar líquido junto com as refeições. Então imagine, eu tô comendo e aí eu jogo ali um líquido, ou seja, um suco ou água. Então vai virar uma sopa ali, né? Então vira ali no nosso estômago, eu joguei a comida, joguei a água, então eu vou ter uma dificuldade muito maior de digerir aquele alimento, porque tá literalmente uma sopa, então vai parar mais tempo ali também, e aí eu vou ter essa característica aí de fermentar. E aí nós temos vários outros alimentos, por isso que eu falo que às vezes não é um causador, às vezes está ligado com vários outros causadores aí que a gente está colocando, por isso que é importante a gente se observar quando a gente come o alimento, como que a gente fica, para a gente poder ir tirando aqueles alimentos que não fazem bem pra gente. Então, por exemplo, frituras, principalmente fora de casa, pode dar esse distendimento, porque aquela gordura fica mais tempo ali, não é uma gordura fresca, né, da fritura da casa que a gente faz, então a gente fica mais tempo e vai ter essa característica aí fermentativa. Vegetais, por exemplo, crucíferos, por exemplo, brócolis, couve-flor, repolho, então tem essa característica também fermentativa. Tem pessoas que comem, estufa, assim como a cebola, o alho, também vai dar esse processo. E os grãos, né? Os grãos também. Então, por exemplo, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Todos os grãos, eles também têm essa característica fermentativa no nosso corpo. Então, é aquilo que eu falo da individualidade bioquímica. Tem pessoas que vai comer e não vai sentir nada, que o estômago é um ácido só, digere e pá. Mas tem pessoas que têm essa característica e aí com a menopausa, como cai o ácido clorídrico, as enzimas, piora. Então qualquer coisa que come fica estufada, dá aquela sensação ruim, né? Então, por exemplo, uma dica aí dos feijões é deixar sempre de molho esse grão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar o grão, vou cozinhar amanhã. Então, eu deixo de molho esse grão e aí eu vou trocando água.
vou trocando a água. Ah, mas Catarina, vai perder os nutrientes desse feijão, as vitaminas? Não, muito pelo contrário, meninas. Vocês sabiam que a semente, elas precisam ser acordadas para liberar exatamente os nutrientes. Então, por exemplo, se eu tô comendo um feijão que tem cálcio, quando eu deixo de molho, eu vou liberar mais cálcio daquele feijão. Eu vou melhorar o cálcio para o meu corpo. Aquele feijão tem ferro. Eu vou melhorar o ferro para o meu corpo. Então, todos os grãos, o ideal aí é deixar de molho. E aí, esse quanto de molho, né? O que eu normalmente faço? Eu vou cozinhar o feijão no dia amanhã, eu já deixo hoje e vou trocando água. Então eu passo ali pela cozinha, jogo aquela água, coloco uma água nova. Então vocês vão perceber que forma uma espuma, vai formando uma espuma. E daí eu vou jogando aquela espuma é que faz essas coisas de provocar gases, porque é tudo dentro da gente. Então eu vou jogando aquela água, e aí quando eu for cozinhar, eu jogo de novo aquela água e cozinho numa água limpa. E eu gosto muito também de usar folhas de louro. Então eu coloco numa água limpa e na panela de pressão e coloco as folhas de louro, uma folhinha de louro ali. Então a digestibilidade melhora, ele fica leve e melhora muito essa coisa dos gases. Então assim, normalmente não dá gases quando a gente faz esse processo aí, tá? Se tiver dando gases, provavelmente tem outros alimentos aí junto que talvez esteja provocando, mas melhora bastante. E eu melhoro a biodisponibilidade dos nutrientes. Então, é interessante a gente estar observando, né, esses alimentos aí, essas coisas que provocam. E uma coisa que a gente tem que ficar atento também, como eu falei, é os polióis, que é o xilitol, o mel, o sorbitol, que são esses adoçantes. Então infelizmente dão muitos gases, então eles pioram, então até chegar lá no nosso intestino, eles vão trazendo um excesso de ar junto, e daí vai lá dentro da barriga, nossa, e aí vai piorando esses gases. Então esses adoçantes pioram bastante. Então o ideal é a gente não usar adoçante nenhum, na verdade, né? O ideal é a gente usar as coisas mais naturais, né? Sem precisar usar adoçante aí. Então, olha quantos alimentos que a gente tem que observar. Então, por isso eu falo, não é um alimento. Então, existe essa característica de alimentos, né, que provocam isso. E daí a gente tem que ir tentando descobrir o que causam para melhorar. E aí, o que a gente tem que estar fazendo, então, para a gente estar melhorando e colocando? Então, por exemplo, como a gente tem aí uma diminuição de enzimas digestiva, eu preciso melhorar essa parte enzimática aqui dentro. E como que eu posso fazer assim naturalmente, sem comprar enzimas, sem gastar dinheiro, né? Como é que eu posso fazer? Existem algumas frutas que têm enzimas, né? Então a gente tem lá a papaina do mamão, a bromelina do abacaxi. Então, se eu tenho essa característica mais de estufar, eu tenho que estar colocando na minha alimentação, por exemplo, essas duas frutas aí, elas são bem interessantes. Receitas, eu posso fazer, por exemplo, receitas com laranja, mamão, abacaxi. Então, essas frutas, elas ajudam a melhorar aquela digestão. Por exemplo, num churrasco, eu vou comer a carne, eu como um abacaxi também. Então, isso são enzimas que eu tô colocando ali para ajudar a quebrar aquela carne e melhorar a digestibilidade. Por exemplo, se eu vou comer num restaurante, numa churrascaria, em algum lugar, ou até mesmo em casa, tomar, por exemplo, uma colher de vinagre de maçã antes de comer. Então, eu preparo o meu estômago
para receber aquele alimento. E daí fica mais, eu digiro mais, né? Eu posso, por exemplo, também fazer uma salada e misturar bastante vinagre ali, tal. O próprio limão vai ajudar bastante. Então, tomar lá, eu preciso tomar um suco, por exemplo. Tem pessoas que têm aquele hábito, assim, né, de tomar algum líquido junto com a refeição. O ideal é não tomar. Mas, para quem precisa de tomar, espremer lá limão num copo e tomar água com limão, uma limonada sem açúcar. Então, assim, eu vou estar melhorando aí esse processo enzimático, aí preparando o meu estômago. Então, por exemplo, assim, carboidratos, as farinhas brancas, pão, massas, então tem essa característica. Como eu falei, leite, né? Tem essa característica de inflamar, de estufar. Então, se eu percebo que toda vez que eu tomo um leite ou queijos, eu estufo, então é porque para você esse alimento não é interessante, não cai bem, não tem matéria-prima para digerir essa proteína, né? Assim como as farinhas brancas. Então, por exemplo, quando a gente tira glúten da alimentação, melhora demais, porque o glúten é uma proteína pesada, e quando eu tiro, como coisas sem glúten, é uma coisa mais leve, a digestibilidade é melhor, então eu melhoro muito essa parte do estufamento. Às vezes fazer, por exemplo, quando eu acordar de manhã, ao invés de eu comer lá pão, essas coisas, fazer o meu de jejum, por exemplo, com proteína e fruta. Então vamos pensar aí, ovos mexidos, omelete com mamão, por exemplo. Então eu melhoro também esse estufamento, ao invés de comer pão. Evitar beber, né, enquanto come, evitar, por exemplo, bebida alcoólica em excesso, né? Então, pessoas que bebem muito, então ela tem essa característica fermentativa. E uma outra coisa é a mastigação. Então, tem pessoas que é ansiosa para comer e engole a comida. Então, como eu falei, se eu tô engolindo a comida, eu não chega a pedaços intactos lá dentro. E daí o corpo ele vai gastar muito mais tempo para digerir esses alimentos, e daí vou ficando naquele estufamento. Cuidar com um excesso de gordura, né? Comer muita gordura, porque a gordura também ela é lentificada lá dentro do nosso estômago, fica mais tempo. E também excesso de café. Não que o café, mas assim, pessoas que tomam muito café também tem essa característica fermentativa. Então, meninas, é aquilo que eu falo, a gente sempre tem que estar se conhecendo. O que pode ser ruim pro meu, pode ser bom para outra pessoa. Então, vamos aí de dicas práticas, como eu falei, o vinagre, que eu posso estar colocando antes das refeições, mastigar devagar, o ideal assim, se você tem essa característica de estufamento, mastigar, virar uma papa, literalmente na boca, para depois engolir aquela comida. Então, essa mastigação é fundamental. Evitar, por exemplo, tomar, como eu falei, o líquido junto, então tomar água depois das refeições, depois que eu falo lá longe, né, uma meia hora, uma hora depois das refeições, para o nosso corpo poder digerir ali, não virar aquela sopa. E tem pessoas que têm dificuldades também, que tem que observar, com alimentos crus. Então, o cru para algumas pessoas não cai bem. Então, a gente sempre fala assim, tem que comer salada, tem que comer verdura, e a gente tem que comer. Elas é o que mais tem vitaminas e minerais. Mas tem pessoas que, por exemplo, se comer um pratão de salada, né, de folhas, ela vai ter uma dificuldade, ela não vai digerir adequadamente. E ao passo, quando eu coloco uma verdura cozida ao dente ali, apresentada por fogo, eu tenho uma digestibilidade melhor. Então, quando eu tô nesse processo de muito estufamento, gases, aquela sensação,
às vezes a salada, nesse momento, ele pode piorar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, às vezes, por um período, ficar com os alimentos mais cozidos. Então, assim, os legumes mais cozidos, tudo que eu for consumir, apresentar para o fogo. Já entregar uma coisa mais quebrada, né? Mais fácil aí. E também tem o excesso de fibras, meninas. Então, por exemplo, tem pessoas que têm o intestino preso. Aí se entope de fibra. Sei lá, é chia, é linhaça, é aveia, é tudo que tem fibras, né, tá comendo. Só que às vezes, quando eu tenho esse excesso de fibra, a fibra ela também vai ficar mais tempo no estômago e vai formar esse processo fermentativo. Então a gente tem que ir devagar também com as fibras, não dá para ficar se entupindo, porque pode piorar. Então, porque ela causa essa inflamação aí, esse processo inflamatório aí também, esse processo fermentativo aí dentro do nosso estômago. Então, o que mais assim a gente pode estar fazendo, além de mastigar devagar, evitar o líquido, consumir as frutas que eu falei, o vinagre, colocar o limão, o mamão, né? Que eu falei, o abacaxi. Então, são coisas que vão estar ajudando. Eu posso, por exemplo, consumir alguns chás que tem essa característica aí também para ajudar. Então, por exemplo, eu tomar um chazinho verde depois que eu comer, isso ajuda também a melhorar. Usar os alimentos mais cozidos no meu dia a dia até melhorar esse processo. A cenoura tem uma característica legal aí também para melhorar também esse processo. Como eu falei, abacaxi, mamão, o kiwi, tem enzimas também que vão ajudar. Tudo que tem uma característica mais acidificada, que acidifica, melhora esse processo digestivo. Cardamomo, então cardamomo é uma sementinha, ela é bem forte, mas por exemplo, eu mastigar esse cardamomo, eu preparo as enzimas digestivas para chegar àquele alimento. Então eu posso estar mastigando uma sementinha antes de comer, ou colocar num chá, pode ser também. Gengibre é maravilhoso, eu posso fazer tanto um chá de gengibre, eu posso picar o gengibre na comida ali e comer, eu posso fazer um suco com gengibre, posso, fazer várias coisas. E também existe aí algum outros chás que melhoram também. Então, por exemplo, o chá branco, que é da família do chá verde, ele, além dele acelerar o metabolismo, ajudar aí na desintoxicação, ele também tem essa característica de melhorar. Aí, como eu falei, o chá verde, um chá de boldo vai ajudar, o chá de gengibre, o chá de sálvia, o chá de camomila, o chá de alecrim, meninas, é fantástico. O alecrim é uma plantinha que assim todo mundo deveria usar, porque ele tem característica anti-envelhecimento. Então quem toma um chazinho de alecrim melhora o processo de envelhecimento. Então ele atua no nosso corpo para acelerar, não acelerar tanto o envelhecimento nosso. Então ele é anti-envelhecimento, né? Por várias propriedades que ele tem. Então tomar um chá de alecrim é muito interessante, é o anti-age que a gente fala. Então ele melhora bastante pele, cabelo, as rugas, né? Melhora bastante. E ele é um chá digestivo, então ele ajuda também a melhorar as enzimas digestivas. Então tomar um chazinho de alecrim, colocar alecrim na comida, é bem interessante. Meninas, tá uma chuva aqui, mas uma chuva que tô escutando aqui o barulho, sabe aquela chuvão? Mas vamos lá. E aí, então assim,
os chazinhos, né, que são coisinhas fáceis, né, que estão ali, a gente não precisa gastar dinheiro, muitas vezes a gente, nossa, tem que tomar enzima, nem sempre, né, nem sempre você tem que tomar enzima, você pode acionar esses mecanismos naturais, aí que você vai melhorar a parte enzimática. Então, por exemplo, se eu não mastigar legal, como é que age enzima? Não tem como, né? Então eu preciso, quando eu estou estufada, a primeira base ali que você tem que pensar é a sua mastigação. A sua mastigação e líquido, né? Líquido junto com a comida. Aí melhorou isso, aí nossa, daí vai observando, nossa, eu tomei leite, piorou. Eu como pão, piora. Aí trocando pelos pães sem glúten, tirando o leite, jogando os leites vegetais e fazendo essa manobra para observar o que tá pegando. Então assim, o tomar líquido junto com as refeições vai piorar muito. Então é a primeira base que eu vou colocando, que eu vou tirando e aí eu vou observando. Então, meninas, tudo, eu sempre falo, você não fica nenhum sintoma, nada, nenhuma doença vai acontecer do além, né? Tipo, eu tô de mal com você, eu vou te dar aí um estufamento, eu vou te dar uma dor de cabeça, eu vou te dar um outro problema. Nada. Eu sempre falo que se você não nasceu com isso, ele só foi adquirido. E aí eu preciso mudar, eu preciso mudar o meu hábito para melhorar aquele sintoma. E aí é importante a gente se conhecer, se descobrir. Então, se eu eu não nasci com esse estufamento, de um tempo para cá eu comecei com estufamento, com gases. Eu preciso observar o que eu tô comendo, porque às vezes eu passo uma vida comendo um alimento e aquele alimento tá tudo bem, chega um momento que ele começa a encrencar. Por quê? Porque diminui a enzima, porque eu tô mais estressada. Então, por exemplo, comer estressada, eu tô um estresse do cão, eu vou lá e como, engulo a comida. Nossa, vai parar tudo, vai piorar tudo, porque com o estresse, se eu tô estressada, é deslocado enzimas também para acudir aquele estresse. Então eu diminuo as enzimas que estão digerindo aquele alimento e aí eu pioro tudo, né? Então eu sempre falo, se você tá estressada, não coma naquele horário. Respira, se acalme, espere um pouco as coisas acalmarem, depois você vai lá e come, né? Do que você comer ali naquele poço de estresse, brigando com todo mundo, né? Alterada, porque vai parar, o alimento literalmente para. Então, meninas, se conhecer. Porque às vezes a gente fica gastando dinheiro com um monte de coisa e na verdade a solução está em você. É só você fazer uma manobra e se conhecer, se observar o que tá pegando e aí você começa a fazer. E são diquinhas simples que você pode estar fazendo no seu dia a dia aí. Se observar toda vez que coloca o alimento, usar essas frutas que eu falei, mastigar, evitar o líquido, os chazinhos, né? E aí vocês vão melhorando. Muitas vezes esse estufamento, que a gente chama de uma hipocloridria, ele é muito confundido aí no mundo dos médicos, e aí o que acaba acontecendo? Dando a pantoprazol, omeprazol, só que vai piorar tudo, não é o caminho. Então, por exemplo, eu tô com dor de estômago, mas eu estou estufada, eu como, o alimento para, eu tenho essa sensação. Então é porque eu não estou com hipercloridria, eu estou com hipocloridria, uma diminuição do meu ácido clorídrico, eu não estou com excesso. E daí é confundido, é dado pantoprazóis para dado para diminuir mais ainda o excesso de ácido clorídrico. E o problema não é o ácido clorídrico em excesso, o problema é a falta. Então, porque esses remédios provocam um monte de efeitos colaterais. E um deles, por exemplo, é depletar o nosso cálcio. O nosso cálcio vai lá no chinelo, então a gente piora. Então, quando eu tomo pantoprazol, omeprazol, o que vai acontecer? Mas melhorou a dor. Melhora a dor, você apaga o incêndio ali.
ele dá aquela aliviada na dor, mas você continua. Por que tá doendo? Porque você ficou com o alimento ali, muito parado ali, não digeriu aquele alimento. Aí, lembra que eu falei que o nosso estômago é o órgão mais ácido e ele precisa ser ácido justamente para ter aquela barreira de proteção, para não deixar nenhum invasor entrar. Senão a gente deixa a porta aberta e daí é onde que a gente começa a pegar as viroses, começa a bactéria que entra, um monte de parasita que entra, um monte de coisa, por isso que entra quando eu não tenho essa proteção do meu ácido clorídrico. E aí quando eu tomo esses remédios, os zóis daí da vida, eu pioro o processo, porque daí eu descancaro a porta, né? Eu deixo a porta aberta e aí vai entrando tudo quanto é coisa. E então eu melhoro porque ele dá aquele alívio na dor, só que eu não melhorei, não retirei nada, eu não mudei meu hábito, e aí eu continuo, só que daí eu vou piorar, porque ao invés tinha pouquinho, eu já vou deixar mais pouquinho ainda. Então, à medida que aquele alimento fica mais tempo ali, ele encosta ali na barreira do estômago e daí vai doer mesmo. Então, eu preciso melhorar essa acidez do estômago para digerir, para tirar aquele alimento. Então, por isso que é importante, às vezes, tomar aí o vinagre de maçã, o limão. Então, é muito comum, por exemplo, observar. Nossa, eu tô estufada, eu coloco o vinagre de maçã ou o limão e melhora aquela sensação. É porque você tá com hipocloridria, então você melhorou, você acidificou melhor ali e aí a coisa vai. Então não vão na primeira já tomar o remédio. Primeiro faça essas manobras. Aí, tire esses alimentos que eu falei, né? Melhore essa acidificação, não comam estressada, mastiguem bem. Primeiro melhore, para ver se vocês não vão melhorar. Eu tenho certeza que vocês vão melhorar. Façam os chazinhos, né? Do que ir direto pro remédio. Tem pessoas que eu atendo no consultório que às vezes está tomando esse remédio há 15 anos e continuou com problema, não melhorou. Então, assim, não é assim que funciona, né? Eu tenho que tratar o causador e tudo tem uma causa. Se você não nasceu com o problema, ele só foi adquirido por alguma coisa que entrou que não é legal para você, algum hábito que você tá fazendo errado. E aí a gente, então é importante buscar os causadores. E aí você começa a melhorar, porque gente, vamos cá entre nós, meninas, não é vida, né? Você tá na menopausa, com um monte de sintoma, ainda estufada, com gases, né? Com dor, não é vida? Então, tudo isso foi adquirido, tem uma causa. Então, peraí, vamos ver, vamos tirar alguns alimentos, vamos melhorar ali, vamos melhorar aqui, vamos comer com calma. Então, aí as coisas começam a melhorar. Só o fato de você mastigar corretamente, comer devagar, dar um tempo ali para sua refeição, você já vai ver a melhora a melhora aí de tudo. Bom dia, Lu, tudo bem? Então, meninas, bora lá se cuidar. A gente não nasceu com nada disso, tudo que vem é tudo adquirido, é só a gente descobrir os causadores e fazer. E a natureza, e hoje a gente tem, né, artifícios, tá tudo muito fácil pra gente fazer. Então, muita coisa a gente consegue melhorar demais sem precisar tomar remédio, sem precisar ficar escravo da droga, porque toda droga vai ter seus efeitos colaterais, né? Vai passar pelo seu fígado, vai te intoxicar, como eu falei, esses pantoprazóis por aí, os zóis aí, eles causam um monte de coisa, e uma das coisas que eles pioram bastante é o teu cálcio. Aí você já tá na menopausa, aí o teu cálcio vai embora, aí vem uma osteoporose e um monte de outras coisas. Então aí você começa a plantar mais e mais e mais e mais e mais. Então bora lá se cuidar, bora lá se amar. Eu sempre falo que nós somos as pessoas mais importantes do universo. Se a gente não se cuidar, quem que vai cuidar da gente? A gente tem que se amar e dar o melhor. Então imagine eu jogando aqui estresse, comidas erradas, um monte de coisa aqui dentro. Como é que fica, né? Então isso não é se amar.
Então, se eu me amo, me cuido, eu quero ficar bem, livre de doença, primeiro passo é tomar esses cuidados aí. Só de fazer isso vai melhorar demais, 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 demais. Tá? E aí você não vai precisar ficar se entupindo de remédios desnecessário. Claro que tem situações que a gente precisa, mas tem coisas que não precisa, que é só você cuidar, mudar o hábito. Tá bom, meninas? Então, agora eu vou preparar o cafezão do marido, vou fazer um cafezinho para ele e vou treinar e aí vou cuidar da minha sexta-feira, que hoje tem um monte de coisa para fazer, para trabalhar, para atender meus pacientes. Então, bora lá. Então, fica aí com essas diquinhas quando vocês perceberem que vocês estão estufados, né? Ou se observe o que eu estou comendo que piorou a situação. E daí tira algum período, né? Faz isso que eu falei que vai melhorar demais. Então, uma excelente sexta-feira para vocês, um excelente final de semana para vocês, que seja um final de semana muito abençoado, que vocês fiquem muito bem. E se vocês tiverem também alguma dica, assim, querem de algum assunto que vocês querem que eu fale, me manda mensaginha aí pra gente falar pra vocês, tá bom? Então fiquem com Deus, meninas, vamos curtir essa sexta-feira, vamos curtir o final de semana, mas se cuidando, colocando você em primeiro lugar sempre, porque se você cuidar bem de você, você vai cuidar do seu marido, do seu filho, dos seus netos, dos seus amigos, você vai estar bem para dar o melhor que você tem para as outras pessoas também. Agora, se você tá mal, a gente não consegue, né? Então, bora lá. Então, beijo, 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 beijo. Fiquem com Deus. Um excelente final de semana e bora se cuidar. Beijo, meninas. Beijo, beijo.